E aí galera, tudo bem? O assunto que a gente vai aqui abordar hoje aqui no nosso canal, hashtag Papo Reto com Cristo, é um assunto bem perguntado, né? Apesar de ter vários vídeos já polêmicos na internet que falam sobre isso, mas como nós buscamos aqui tratar com jovens e com adolescentes sobre a palavra de Deus, sobre a base da Bíblia, o que nós vamos falar hoje aqui é sobre a questão de piercing e tatuagem e ver o que a Bíblia fala sobre isso. Porque muitos jovens e adolescentes questionam se é pecado, se não é pecado, se pode, se não pode fazer. Então nós estamos com afinco de levar a resposta até vocês. Como eu já disse, muitos outros canais também já falaram sobre isso. Então nós vamos falar aqui um pouquinho. Bem, na Bíblia, no Antigo Testamento, você bonitinho, você bonitinha que está pensando em riscar a tua pele, só tem um texto que fala sobre essa questão de tatuagem, que é o texto de Levíticos, capítulo 19, versículo 28, que fala que nós não devemos marcar a nossa pele em homenagem a mortos e coisas do tipo. Lembrando que no Antigo Testamento, muitos povos pagãos também ali marcavam sua pele, seu corpo, em homenagem a mortos. Alguns eram escravos, então tinham a pele marcada pelos seus donos, comprovando que pertenciam a alguém, né? Mas a partir do Novo Testamento não tem mais nenhum versículo que fala nada sobre essa questão de tatuagem, e muito menos também sobre essa questão de piercing. Nem no Antigo nem no Novo Testamento fala sobre nada de piercing, nada. Mas muitos jovens, muitos adolescentes, talvez você que esteja agora assistindo, está pensando em fazer uma tatuagem, está pensando em colocar um alargador na orelha, um piercing. O que você tem que pensar é o seguinte: primeiro ponto, como cristão, vou para o inferno pelo fato de colocar um piercing, um alargador ou fazer uma tatuagem? Olha, como pastor, eu creio que não, porque eu não vejo nada na Bíblia relacionado a isso. Porém, tenho que dizer uma coisa para vocês e tem que ser muito claro sobre isso, não vou mentir. Você tem que analisar o seguinte do contexto. Lá também no livro de Coríntios tem um versículo que fala o seguinte: tudo me é lícito, mas não vou me deixar dominar. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então você tem que pensar, será que vale a pena eu marcar minha pele com uma tatuagem? É uma dúvida que talvez venha na tua mente, ou que você deveria pensar sobre isso. Porque você tem que pensar que a sociedade ao seu redor, antigamente, uma pessoa que usava tatuagem era muito marginalizada, era considerado malandro, um pilantra. Hoje, boa parte da sociedade está usando tatuagem, mas não significa porque todo mundo está usando que você tem que usar. Você não é todo mundo. Você é você. Você tem que ter cabeça. Você não pode se basear por ninguém, se deixar ser Maria vai com as outras de ninguém. Aí você tem que pensar, poxa, e se eu arrumar um emprego? Será que a empresa onde eu vou trabalhar vão me ver com bons olhos pelo fato de eu ter tatuagem? Ou vamos supor que você fecha o braço com uma tatu. Todo mundo, tem muita gente aí que eu conheço, tem um grande amigo meu que ele tem um braço fechado com tatu de dragão e coisa e tal. Mas a pergunta é o seguinte: e se lá na frente, de repente, você sente o chamado e você quer ser um missionário? Aí você resolve ir para outro país. Tem países, principalmente países do Oriente Médio, que não veem com bons olhos questão de tatuagem, que pelo fato de você ser um missionário tatuado, você não pode ir para lá. Principalmente por risco à sua vida, e segundo, que eles não vão dar credibilidade ao que você está falando. Terceiro ponto, será que os seus pais se agradam sobre isso? Você tem que conversar com seus pais. Será que eu posso? O que os seus acham? Se eu devo ou não devo fazer uma tatuagem? Pai, eu estava pensando em colocar um alargador na orelha, fazer um furo. Será que seu pai vai aceitar? E outra, essa questão de alargador, piercing, tem que lembrar uma coisa: o piercing é uma coisa pequena, se você tira, fecha com o tempo. O alargador, que vai perfurar legal ali a tua orelha, depois de uma determinada limite que chega, uns milímetros, ele já não fecha mais. E aí para você poder fechar de novo a sua orelha, é só a base de cirurgia. E será, a pergunta é essa: você tem grana para pagar essa cirurgia? Será que essa grana não vai te fazer falta lá na frente? Ah, eu vou fazer uma tatuagem agora, mas depois pega nada, eu vou lá e eu apago a tatuagem. A escolha é tua, beleza? Mas cara,
Tem muito, agora tá sendo muito normal o pessoal também pagar para tirar a tatuagem. Só que não fica 100% nítido, não fica legal. E é um dinheiro que foi, não volta. A tatuagem, se você fizer, ela é permanente no teu corpo, na tua pele. E agora? Valeu a pena? Eu fui fazer algumas pesquisas, conversei até com um mestre, pastor que me ensinou muito, professor de seminário. E algumas pesquisas que eu fiz também envolvendo satanistas. Alguns satanistas falam que determinadas tatuagens estão sim vinculadas ao satanismo e têm significados macabros. Então eu acho que tem que pensar bem se você realmente quer fazer isso. A escolha é sua. A escolha é sua. A partir do Novo Testamento não há nenhuma condenação sobre isso. O Senhor não diz mais nada sobre essa questão, se devo ou não devo, você que vai decidir. Mas como eu te falei, isso pode te causar problema na sociedade, trabalho, com seus pais, se eles não concordam com isso. Podem não te olhar bem. No campo eclesiástico, ou seja, entre igreja, irmãos da igreja, a Bíblia diz que alguns podem ficar chocados com você, pode causar escândalo. Então você tem que pensar bem, entendeu? Se vale a pena ou não fazer uma tatuagem, se vale a pena ou não fazer um furo na orelha, meter um alargador, ou colocar um piercing para o mundo inteiro te ver. E outra coisa que você também tem que pensar, qual que é o teu propósito com a tatuagem? Exibição? Ah não, eu tô fazendo pra mim, pra ficar bonitinho. Só que muitas das pessoas que fazem tatuagem pra ficar bonitinha, quer fazer aqui no braço, quer fechar todo o braço, quer pegar metade do peito e mostrar. Ou as menininhas quer fazer uma tatuagem nas costas, próximo ao cóccix, que aí os caras vão ficar filmando, olhando, e chama muita atenção isso daí. Se a questão que você está fazendo de tatuagem é para exibição, para se mostrar ao mundo, tem que pensar também se vale a pena. Porque muita gente que vai estar te olhando, cada um vai ter uma visão. Uma menina, por exemplo, com uma tatuagem no cóccix, nas costas, bem abaixo, mostrando ali, a rapaziada vai ficar olhando. Eu volto a dizer mais uma vez, não vão olhar para você como uma garota bonitinha, legal, para casar, tal. A grande maioria, tô falando a verdade, vai olhar para você e falar assim, nossa, eu quero pegar essa menina aí, porque o teu desenho, a tatuagem que você está usando, está dando um outro indício para eles. Alguns caras também que usam certas tatuagens já sabem que vão ficar taxado por malandro, por pilantra ou não. A galera pode achar legal ou não, mas a Bíblia também fala que tudo que a gente for fazer tem que ser para a honra e glória do Senhor. Então, como cristão, se você fez uma tatuagem, ela tem que dar glória a Deus. Apesar que Deus não precisa disso para receber glória. Ele precisa da sua adoração. Então, por favor, pensa bem antes de fazer. Você que tem 12, 13, 14, 19, 20, 40, que seja, pensa bem antes de fazer, porque isso aí vai ser algo permanente. Isso aí não vai sair da noite pro dia. Pensa bem para você não se machucar, para você não se colocar numa posição onde muitos vão olhar para você e marginalizar você. Beleza? Então esse é um vídeo curto que a gente fez sobre tatuagem. Eu queria que Deus esteja abençoando a tua vida e continua seguindo com a gente aí no canal. #Papo Reto com Cristo. Valeu!